Olá pessoal, boa tarde, são exatamente 16 horas, mais uma live, mais um momento de informação, né? De fazer circular notícias importantes, informações factuais, muito importantes para as pessoas que entram aqui para conversar conosco todas as tardes. Então hoje, Luiz Gabriel entrando, meu querido Jailton Martins, sejam todos bem-vindos. Jailton já está pedindo aqui para entrar e eu aproveito a todos que estão entrando que façam aqui aquilo que a gente faz todas as tardes. Basta apertar o coração aí e convidar os amigos, convidar os parentes e aderentes, enfim, para a gente conversar. E aí, Jailton, como é que tá aí? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, e vocês aí? Rapaz, para mim tá ótimo, sabe por quê? Eu estou escutando fado. Eu estou ouvindo daqui também. Que bom, cara. Isso já é teste de qualidade do som da gente. Sim, tá bem muito bom. Muito bom, fado. É muito gostoso. Você tá aí há quanto tempo? Bom, eu cheguei aqui final de maio, no meio da pandemia aí no Brasil, e Caramba. aqui na abertura do desconfinamento que houve. Cara. Rapaz, que situação, hein? Olha, antes da gente começar efetivamente, Jailton, a conversar e te apresentar e tudo, eu peço para as pessoas que estão entrando agora que vão mandando, né? Vão mandando aí os seus convites, apertando esse coraçãozinho aí, que esse coração aí é interessante porque o Instagram entende que o assunto é relevante, não é? A leitura dos algoritmos aí, você que é da área, coloca isso como uma coisa importante e vai chamando mais gente, porque de fato a conversa é muito importante. Eu quero também deixar claro que este papo nosso vai ficar gravado, tá? Depois eu faço uma conversão para... Boa tarde, minha querida. Faço uma conversão para o YouTube e mando para você, para a gente espalhar, para mais gente ter acesso a essa conversa. Olha, a nossa conversa, o bate-papo da gente hoje, com o nosso convidado, é sobre como o Portugal, como este país... se relaciona, ou está se relacionando, convivendo com a pandemia, né? E aí, para provocar o nosso convidado, eu trouxe aqui algumas informações, tá? Como, por exemplo, dados da Espanha. 29 mil casos fatais na Espanha. Eu estou trazendo dados arredondados. Vizinho de vocês aí, né? Itália, fronteira, pois é. Itália, inclusive a minha filha Bárbara, tem uma filha que mora aí pertinho, em Palence. Itália, 35 mil casos. França, 30 mil casos. Rossana, boa tarde. Alemanha, 9 mil casos. O Brasil, 118 mil óbitos. Quando eu falo casos, eu estou falando de casos fatais. Vera Lúcia, seja bem-vinda. De Escada, Pernambuco. Idinha, seja bem-vinda. Meu querido... Portugal, 1.815 casos fatais. Como é que os portugueses fizeram para alcançar este índice fantástico, maravilhoso e digno de todo louvor? Porque são vidas preservadas. Vidas que foram poupadas, né? As que nem sabem que sobreviveram. Muitas pessoas. Pois é. Pois é, mas Jailton, eu sei que você vai usar a palavra, mas antes, Jailton Martins, ele é formado em jornalismo. Boa tarde, Gilmário. Ele tem pós-graduação em comunicação e aqui no Nordeste ele trabalhou em marketing de cinema. Então eu peço a todos vocês que entraram agora que deem um like aí, chamem os amigos e vamos conversar, vamos ouvir o nosso convidado de hoje, nosso queridíssimo amigo, que eu agradeço imensamente pelos contatos feitos com o Dr. Raul Manhães de Castro, lá, que está em Lyon, inclusive, né? Jailton Martins. Pois é. E aí, Jailton? Então, Luiz, eu agradeço... Portugal dando lição para a Europa e para o mundo, né? Exatamente. Eu agradeço o espaço que você abriu por intermédio do professor Raul. E... respondendo a tua pergunta sobre como é que Portugal conseguiu, né, esse número, não é um número a se celebrar, porque são pessoas que se foram, né, só foram vidas que foram perdidas. Sim. Mas foi o mínimo assim, que eles conseguiram
com o que eles chamam aqui de dever cívico. Você tem um dever cívico de usar máscara. Você tem um dever cívico de manter o distanciamento de outras pessoas. Se uma pessoa se aproxima de você na rua e você está sem máscara, você tem o dever cívico de colocar máscara para falar com aquela pessoa e vice-versa. Então, assim, ninguém se incomoda com isso. Assim, é uma obrigação, é um dever cívico que essas pessoas abraçaram para si e que elas levam a cabo desde que começou essa pandemia. Então, assim, esses números que você relatou aí realmente são altíssimos, né, na Espanha, na França, na Itália, no Reino Unido, tudo vizinho aqui e tudo em países que enviam muitos turistas para Portugal, né? E aí Portugal, mesmo assim, conseguiu segurar a quantidade de casos, né? Uhum. Se eu não me engano, são quase 60 mil casos de pessoas infectadas, assim, que foram testadas, né? Uhum. Então é um número bem diferente do Foram resto feitos testes em massa? Portugal fez testes em massa? Como foi isso, assim? Não fez. Então, assim, eles vão vendo os casos, vão testando, e isso vai sendo divulgado pela DGS, que é a Diretoria Geral de Saúde, que todo dia dá boletins. Por coincidência, o boletim de hoje já veio com 401 casos e 6 mortes. Esse número já é um alarme para o país. É um país de pouco mais de 10 milhões de habitantes, mas esse número já deixa o governo, né, que é uma junta de esquerda, e a presidência já de orelha em pé, os dois, né? Então eles já estão tentando atacar isso. E ontem Portugal voltou ao estado de contingência por causa desse aumento de números. Então, antes a gente estava aqui no estágio de alerta, então era uma certa abertura já, de muitas situações que antes não estavam abertas, que agora estavam funcionando normalmente. Só é obrigado a usar máscara nos estabelecimentos, na rua não era obrigado, né? E aí, a partir de agora, eles decretaram a contingência, que é uma fase prévia da calamidade, que aí é quando fecha tudo, que foi que aconteceu no começo da pandemia. Mas eles ainda vão definir quais serão as medidas no dia 15 de setembro, porque daqui para lá é quando vai haver o regresso das aulas, vai haver ainda daqui para lá muita gente vindo dos outros países de férias de verão para cá, e também com o turismo, né? Essas pessoas vêm para fazer turismo aqui, principalmente no sul de Portugal, no Algarve, que é onde tem praias. Então, assim, estamos em contingência para saber o que é que vai acontecer a partir do dia 15. Porque pela situação que está na Espanha agora, que Espanha, França, Itália e Reino Unido, e a Alemanha também, praticamente já se considera que eles estão numa segunda onda. Aí, eles ainda não decretaram isso, mas praticamente é como se fosse tecnicamente uma segunda onda. Por quê? Espanha, porque houve um relaxamento. Espanha, Alemanha, Itália, Reino Unido, Holanda. Coreia do Sul saiu aqui no noticiário brasileiro também. Ô, Jailton, só um minutinho, Jailton. Doutor Raul tá mandando um WhatsApp para mim aí, procurando saber onde é que a gente tá, porque ontem eu estava no YouTube. Eu acho que ele está querendo localizar a gente. Eu peço aí para Ana Luísa e Luiz Gabriel, são os meus auxiliares aqui, são meus filhos, que comuniquem aí para doutor Raul pelo WhatsApp, para Luana, filha dele, pelo Instagram, que nós estamos no Instagram agora. Eu quero agradecer a presença de Aparecida, gestora da minha escola, Vera, todas as pessoas que já entraram aqui, Cassandra, professora. Legal. E aí, pedir para que vocês todos continuem convidando outras pessoas, apertando o like aí, o coraçãozinho, porque o tema é muito importante. E Portugal, tudo que acontece aí chama muita atenção da gente aqui no Brasil. Pedro está falando aqui do Pedro. Pedro é músico, né? Professor da Universidade Federal do Ceará, está aqui com a gente. Muito bem-vindo, Pedro. Obrigado mesmo pela tua presença. Lua cheia, que eu não sei quem é, mas pode colocar o nome aí, tá? E vai ser um prazer continuar conversando com vocês. Mas, Jailton, desculpa fazer essa interrupção, porque como o Raul é o nosso elo de ligação, é muito importante que ele esteja aqui conosco, né? Isso, Sim. Mas eu acho que ele não tem Instagram.
Ele tem. Ah, Ele entra todos os dias, todos os dias. Em todas as redes, tá para você. porque o que tinha lá não entrava ninguém, assim. Uhum. Olha, entrou agora um rapaz de Irlândia, um professor que ele trabalha com turismo. Ele está muito ansioso, porque, lógico, né? Todo mundo que trabalha nessa área está muito tá querendo saber como é que está funcionando a reabertura do turismo no mundo todo. E Portugal é uma referência, né? Mas para brasileiro ainda não abriu aqui para turismo. É bom não arriscar. É uma coisa que se diz assim, é bom esperar abrirem as fronteiras, o governo português dizer que realmente pode vir brasileiro, porque senão a pessoa pode se decepcionar e ter que voltar. Porque volta, aliás, não chega nem a via Portugal. A pessoa já volta do aeroporto do Brasil. Mas assim, primeira coisa que eles perguntam, desculpa. Primeira coisa que eles perguntam quando você vai entrar no avião para vir para cá são 2 documentos: passaporte europeu ou carta de residência na Europa, em qualquer país. Se não tiver isso, ou algum vínculo de parentesco com algum português que esteja viajando, né, ou que você tenha o documento que comprove, aí você não embarca se você não tiver um desses documentos. Já volta daí. Há casos de pessoas que dizem na internet, no Facebook, nas redes sociais, que conseguiram passar. Bom, aí vai dar conta e risco de quem vem, né? Porque o que o governo diz é que não venha. A imagem do Brasil aí, como é que está? O que é que se comenta sobre o Brasil? Difícil, né, de falar nisso, porque você tá fora do seu país e reconhecer que se fala mal dele é muito complicado, mas é mais ou menos por aí. Porque aqui a gente, até os brasileiros que moram e que concordam com as coisas que acontecem no Brasil, né, que tem acontecido no Brasil, até essas pessoas, elas respeitam as regras daqui de Portugal. Mas quando você vê os portugueses ou as outras pessoas que moram aqui falando a respeito do Brasil, é de uma maneira, infelizmente, negativa. De má gestão, de falta até de humanidade no trato com os seus irmãos de terra. Infelizmente. Falta de empatia, né? De respeito. Falta de empatia, de respeito e até de obrigação cívica. Porque aqui existe a obrigação cívica, o dever cívico. O Brasil não está cumprindo o dever cívico com seus filhos. É isso que acontece. Poxa, Ailton, para as pessoas que entraram agora e não pegaram o início da nossa conversa, assim, eu gostaria que você fizesse uma certa recapitulação a partir de maio. O que você encontrou em termos de regramento, desse comprometimento, de funcionamento, o que era aberto, o que não era. Eu estou falando de instituições públicas e privadas. Eu vou fazer uma espécie assim de timeline do que aconteceu. Pois não. Antes de eu chegar aqui, não podia vir porque, mesmo que eu pudesse, estava confinado, né? Então, eu sou residente e, na época, eu só pude vir em maio, no final de maio, porque teve muitos cancelamentos e novos voos agendados e outros cancelamentos na sequência. Então, eu tive que esperar até a data de vir. Eu cheguei aqui dia 25 de maio e de lá para cá, assim, nos primeiros dias havia muito pouca gente no metrô, nas ruas, né, nos negócios, os restaurantes, as padarias, tudo estava abrindo aos poucos. O serviço público não funcionava, né? Imigração não funcionava, etc. Aí, com o passar do tempo, o governo foi fazendo sua agenda de reabertura paulatina dos lugares a partir da resposta do número de casos. Então, o número de casos ele estava quase exatamente com o que está hoje. Porque a partir desde ontem, os números de casos começaram oficialmente a aumentar. Então, assim, desde o começo da semana. Então, de 200, 300,
400 ontem, 401. E isso é um alarme já para cá. Quando eu cheguei, a gente estava com essa quantidade exatamente de números. Ou seja, era possível esse número porque aqui estava saindo do desconfinamento. Mas as pessoas usavam máscara. No metrô, todo mundo obedece o isolamento. Claro que tem situação que as pessoas podem se aglomerar um pouco, mas todo mundo tenta arranjar uma posição em que fique longe uma da outra, né? Uhum. Pelo menos no de Lisboa, que é um pouco maior, o metrô. Uhum. E aí, assim, com o passar do tempo, as coisas foram começando a abrir. Aí abriu repartição pública, aí foi abrindo aos poucos, menos escola. Escola é que vai retomar só agora, daqui a 3 semanas. E assim, à medida que as coisas foram abrindo, todo mundo respeitando as regras, os números começaram a diminuir. Tanto que antes dessa semana tinha chegado a 0 mortes, alguns dias, ou 1 morte, ou 2 no máximo, e 200, 100 casos em Lisboa, né? E no país todo, assim, 250, Lisboa concentrava a maior parte. Uhum. O que é que aconteceu? A partir do momento em que houve abertura para o turismo, porque é engraçado, veja, com todo esse cuidado, Portugal ainda foi proibido não, assim, foi preterido por alguns países, como a Inglaterra, a Grécia, a Dinamarca, foi preterido de receber, de levar, os portugueses não podiam ir para esses países. E esses países tinham um número maiores de infectados do que aqui, né? Eu vou chegar nas fake news a partir desse assunto. Uhum. Por quê? E aí, assim, quando abriu o turismo aqui, aí foi quando começou a vir mais pessoas, e agora está como se tivesse normal em relação ao turismo. E aí os números começaram a subir. Algumas pessoas dizem, principalmente as pessoas da área empresarial, dizem que é por causa do número de trabalhadores que aumentou, principalmente na região metropolitana, porque tem trem, tem balsa que atravessa o Rio Tejo, né? Aí vai de um lado ao outro da cidade, leva muita gente aglomerada, na mesma coisa nos metrôs, no trem, etc. Mas, assim, você vê, eu andando pela cidade, eu vejo o comportamento dos turistas, que não são portugueses, né? Eu vejo que eles não fazem a adesão ao dever cívico de usar a máscara, de manter o distanciamento, de evitar falar alto quando tiver muita gente aglomerada, porque quando você fala alto emite gotícula, ou enfim, coisas assim que parecem absurdas, mas é porque é a única forma que a gente tem de combater esse vírus por enquanto, né? E aí depois, se você quiser chegar na parte das fake news, aí eu retomo esse assunto para não poder ficar falando tanto. Não. Algumas pessoas, inclusive, aí, que estão entrando, podem deixar perguntas, tá? Tem uma caixinha aí com interrogação. Podem deixar perguntas, porque vai aquecendo. Agora, eu estou preocupado com o Dr. Raul. Ele está insistindo, ligando para o meu WhatsApp. Eu não posso atendê-lo agora, porque se eu atender, eu vou ter que encerrar o diálogo contigo. Eu não sei o que está acontecendo com o Instagram dele. Eu já mandei convites para ele. Né? Deve estar acontecendo alguma coisa, eu não sei. E ele está perdendo a nossa conversa. Eu tenho certeza que ele gostaria muito de estar nesse diálogo, até para poder fazer perguntas e tudo. Eu não sei o que ele está vendo com o Instagram do Dr. Raul. Mas vê só, quando você fala desse dever cívico, eu te pergunto, ele está perguntando onde? Aí eu peço a Gabriel, que está aqui do meu lado, a Ana Luísa, que informe para ele que nós estamos no Instagram. Não sei se... E ele está na minha página, ele é meu seguidor. Não sei o que é que está vendo. Não sei. Às vezes as pessoas mexem nas configurações, né? Aí termina... Pois é, pode ter acontecido isso. Então, meu irmão, Jailton, essa história de dever cívico é uma coisa que nos chama a atenção aqui. Aqui no Brasil, as pessoas, além de responsabilizarem o governo, como você bem sabe, porque não temos sequer ministro da saúde, né? O próprio presidente da República dá mau exemplo, ele vai para a rua sem máscara, tira máscara, bota máscara, abraça as pessoas, enfim. E fica normalizando isso. Aqui também, muita gente desconsidera o perigo da doença. O perigo dessa doença. As pessoas aí, na tua opinião,
têm esse dever cívico, essa postura, em função da educação que o país dá, ou é uma coisa obrigada? O governo faz ameaças, diz que vai prender, como em alguns países. Na França, agora, foi instituída a multa, né? Para quem não usa máscara. Coisa que eles já deveriam ter feito antes. E é um dos povos, assim, que eu percebo, pelo menos na mídia que eu vejo, que é um dos mais relaxados em relação ao uso da máscara. Porque não gosta, porque não quer, enfim. Não houve coerção do governo português para você usar máscara. Simplesmente as pessoas se tocaram de que, baseado nas informações que a Diretoria Geral de Saúde, o governo e as instituições do país e a OMS determinaram, eles tinham que seguir aquele protocolo. Ponto. Então, assim, não houve multa aqui em Portugal. Você não é multado se você não andar de máscara. Pelo menos do período que eu cheguei até aqui, né? Porque era a fase de desconfinamento, como eles chamam. Então, assim, mas todas as pessoas andam com sua máscara. A Luana Toscano entrou. Luana, a filha do Dr. Raul, ela entrou. Agora ele pode participar. Eu vi que teve uma pessoa que perguntou alguma coisa aí, eu posso responder depois. Pois não. Mas voltando, assim, não houve essa coisa da coerção. As pessoas perceberam que elas tinham que se cuidar. Né? E agora houve, claro, por exemplo, as fronteiras com a Espanha estavam fechadas. Eu acho que isso facilitou muito, porque na Espanha é um lugar também que as pessoas têm resistência a usar máscara, a fazer essa... Quando eu falo usar máscara, é assim, de uma maneira geral. Você vê na televisão as pessoas passeando na praia, as praias cheias. Na praia, você vê que as pessoas ficam mal-humoradas se vê alguém com máscara e tal. É claro que aqui também dá, às vezes, você vê isso, não é um paraíso, Portugal, assim, tem sérios problemas, assim, isso afetou muito a economia portuguesa, o PIB caiu quase 17%, e nos outros países a mesma coisa, né? O mundo todo. No mundo inteiro, só que aqui as pessoas, a grande resposta que o povo deu, reverteu no número pequeno de casos e de mortes, né? Se não fosse assim, seria igual a Espanha, igual a Inglaterra, igual a França, igual aos outros países, a Suécia, que até então era um modelo, né, a Escandinávia de aqueles países lá do norte da Europa. Era um modelo. Sim. E você vê, por exemplo, quando eu cheguei aqui, teve um caso meio escandaloso de 1.300 estudantes holandeses, adolescentes, que tinham chegado ao Faro, que é na região do Algarve, no sul, onde tem as praias, e fizeram várias festinhas e tal, e a polícia foi acionada. Aí ela bloqueou. Aí correu atrás, mandou eles colocarem as máscaras e tal, mas eram vários adolescentes, assim, inconsequentes, e coisas pontuais, entendeu? E que possivelmente estava acontecendo nos países deles. Pois é. Olha, tem uma pergunta aí da Cris. É a seguinte, que como estão projetando a retomada das aulas? Ela tem duas perguntas. E uma é que tipo de apoio o governo deu aos trabalhadores? Isso é muito importante para quem está aqui no Brasil, né? Sim. As duas coisas, o apoio aos trabalhadores e a volta às aulas. Teve vários tipos eles chamam aqui layoff, né? Que é quando você fica em casa recebendo. Então o governo bancou uma parte do salário dessas pessoas e a outra parte a cargo dos empresários. Mas foi burocrático? Você sabe dizer, foi difícil, demorou muito? Cada caso é um caso. Não tinha como, não tinha fila porque as pessoas estavam confinadas em casa. Tudo tinha que ser resolvido pedido pela internet, ou então esperar que o empresário, o patrão, resolvesse a questão. Então era tudo muito assim, dependia do caso, né? Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele trabalhava numa padaria, trabalha ainda, mas desde junho que ele não trabalha. E ele está no sistema de layoff. E ele continuou recebendo, normalmente. Claro, teve trabalhadores que tiveram uma perda salarial.
Então, era o ônus, né, da situação. Então, assim, muita gente não tinha reclamar, porque era o mínimo que eles teriam, era aquele percentual do salário, se eu não me engano, é 70%. E aí uma parte desses 70% era dado pelo governo e a outra parte pelo empregador, até chegar a um determinado momento. A partir de determinado momento, aí o governo ia modificar esse sistema. Mas muitas pessoas foram afetadas, por exemplo, gente que trabalha em feira. Esse pessoal não teve ajuda. Então, são pessoas que estão sofrendo ainda com isso. São os informais. Já retomaram. São alguns informais, né? Mas muita gente que era informal teve algum tipo de contribuição. Por exemplo, tem pessoas que são autônomas que tiveram direito a 480 euros, mais ou menos, de ressarcimento. Mas desde que comprovasse aquilo, a queda no faturamento por meio dos documentos, dos recibos, né? Então, existe, cada situação se enquadra numa outra que o governo determinou e que a pessoa teria algum direito. Muito bem. Eu não sei se você respondeu a pergunta sobre a volta às aulas. A volta às aulas, né? Não. Da volta às aulas, daqui a 3 semanas voltam as aulas em Portugal. E é aí que talvez seja digamos assim, o momento em que vai se configurar a segunda onda. Por quê? Porque na Alemanha já voltaram as aulas. E lá, a Angela Merkel já disse ontem, ou hoje, se eu não me engano, que vai endurecer as medidas as medidas a favor de um contingenciamento maior, como está acontecendo aqui agora. Né? Então, a Angela Merkel já disse. Por quê? Porque viu-se que, não só isso, mas o turismo, a reabertura das fronteiras, os voos, o turismo, a volta às aulas, tudo isso aumenta o contato, aumenta o contágio, aumenta a quantidade de casos e de mortes. Ponto. E muito aí, bem. Em Portugal, isso pode vir a acontecer. Vejam bem, Jailton, estamos na primeira metade da nossa conversa, então eu peço às pessoas que entraram agora, professor de início, a Luana Toscano agora se identificou. A Luana é Dr. Raul. Sim. Ele entrou com o Instagram da filha dele. Ele disse, é o professor Raul. Estão juntos lá, estão juntos. Então, que bom. Então a gente pede a vocês todos que convidem outras pessoas, ainda dá tempo. Temos esse foguetezinho aí, ó, bem na base do Instagram de vocês. Tem um coraçãozinho para dar o like, tá? E esse quadradinho aí que tem uma interrogação para deixar as perguntas. Eu sei que algumas pessoas deixam perguntas aqui na parte de comentários, só que essas perguntas, se elas vierem em grande quantidade, elas vão passando. Aí a gente tem que voltar, tocar na tela, enfim. Bom, o Dr. Raul está dizendo que está com algum problema. Deve ser ou a internet ou o celular. Mas vamos administrar. Vamos abrir essa pergunta que está aqui, nessa caixinha, para a gente ver o que é que tem aqui. Ana Luísa está perguntando para você. Por que próximos, Brasil e Portugal, mas tão diferentes em relação às posturas tomadas nessa pandemia? É uma pergunta que tem uma resposta que pode ser bem longa, mas ao mesmo tempo bem curta. Por exemplo, a gente pensa que o Brasil parece muito com Portugal, mas não parece. Não parece. Não é só a língua a forma de falar que é diferente, mas a cultura é outra. Aqui não é o Brasil, né? Aqui, por exemplo, o governo português é um governo predominantemente de esquerda. É uma junta de esquerda. E todo mundo sabe que os governos de esquerda privilegiam principalmente as pautas que são relacionadas aos direitos humanos. Os direitos humanos compreendem o quê? Direitos econômicos, sociais, políticos, econômicos, eu já falei, né? Mas ainda culturais, né? E o Brasil está devendo nesse aspecto. A gente percebe isso. É tão tal que você falar no Brasil, por exemplo, de direitos humanos, é como se fosse uma ofensa. Então, assim, muita gente reclama que o Brasil pode estar conduzindo
a pandemia de uma maneira errada. Mas talvez esqueça que a procura por essa forma de conduzir qualquer coisa foi feita por voto, por muita gente, né? E engraçado que muita gente que escolheu essa situação no Brasil talvez esteja sofrendo das consequências das escolhas. Porque toda escolha que você faz tem uma consequência, né? O que não quer dizer que o fato de, por exemplo, Portugal ser de esquerda é perfeito. Não é. Mas, pelos números, você vai ver que foi um país que conseguiu manter um controle dessa situação de forma que não dizimou uma quantidade de pessoas, de conterrâneos, de habitantes, mais do que se tivesse uma guerra, né? Como, por exemplo, no Brasil e nos Estados Unidos. Agora, veja, esses países que você vê que o número de pessoas mortas é muito grande, ironicamente, são países que levantam a bandeira contra os direitos humanos e a favor do capitalismo selvagem. Existe uma relação, né? E aí eu queria puxar um pouco aquela questão lá das fake news, né, que seria até uma pauta que a gente poderia trazer aqui, para vocês verem como essa questão das fake news também está, a questão da economia, está vinculada à questão das notícias falsas. E como essas notícias falsas, elas atrapalham quem quer fazer o bem, por exemplo. Aqui em Portugal, quando começou a desconfinar, Portugal estava com um número pequeno. E esses países que agora estão com uns números muito altos, como a Espanha, a França, a Inglaterra, a Suécia, a Dinamarca, eles começaram a, testar menos. Tipo assim, parecia que estava havendo um certo controle nos números. Uhum. E aí Portugal, não. Parecia que Portugal estava tendo um aumento nos números, relativamente a eles. Por quê? Porque Portugal dizia a verdade. E em dizer a verdade, Portugal se queimou no turismo. Porque esses países começaram a fechar as fronteiras, a Grécia proibiu Portugal de entrar diretamente no território dela. Tinha que manter quarentena. Aí o que aconteceu? O número de turistas lá aumenta. E os que vêm para Portugal diminui. Porque parecia que Portugal não estava bem. Era como se fosse uma pequena guerra comercial do turismo baseada nas fake news. Mas, e aí eu acho que Portugal se tocou que estava, entregando o ouro, e aí começou a querer, mas não fez, a querer diminuir a quantidade de testes. Né? Por quê? Porque foi uma condicionante da economia. E aí o governo se arranjou de outro jeito, e aí interviu, né, na União Europeia, para poder pedir que aumentasse, baixassem essas medidas de bloqueio dos turistas aqui em Portugal. E aí agora os britânicos estão vindo, muitos turistas de todos os lugares da Europa, e aí, ironicamente, também o número de contágios está aumentando aqui em Portugal. Certamente por conta dessa abertura ou reabertura. Existe um relaxo, eu percebo, assim, dos turistas aqui, em relação ao povo que mora. Sim. Às vezes é esquecimento, às vezes não sei, às vezes é deliberado, mas eu sinto que as pessoas aqui em Portugal, elas têm muita consciência cívica, muita mesmo. Eu fico impressionado e é um prazer aprender com eles. E detalhe, uma coisa que eu aprendi no Brasil, antes de vir para cá, porque eu fiquei confinado algumas semanas antes. Eu aprendi a me cuidar. E assim, a me cuidar assim, no sentido de usar máscara, manter o distanciamento, usar álcool, etc. As coisas que eu aprendi no Brasil me serviram aqui. Então, assim, tem coisa certa no Brasil também. Só que muita gente não quer que aconteça coisa certa aí. Jailton, eu vou abrir a caixinha de perguntas. Tem aqui mais uma pergunta ou comentário para ver o que é que tem aqui para nós. Tá? Luiz Gabriel
ele pergunta, os fatores socioeconômicos influenciam no isolamento, como aqui no Brasil? Eu não sei, bom, aqui no Brasil, a pobreza dificultou muito o isolamento. Então, as pessoas que moram nas periferias, nas favelas, sim, morando aglomeradas, ora em casas apertadas, ora em casas muito próximas umas das outras, enfim, obrigadas a sair para vender, para buscar a própria sobrevivência, tudo isso dificultou. E aí, em Portugal, eu acho que não sei se é isso que Luiz Gabriel quis saber, mas eu acho que é dentro desse contexto. Portugal não é um país rico, não é a Alemanha, não é os Estados Unidos, não é o Brasil. O Brasil é rico. A 8ª economia do mundo, né? Pois é. Aqui eu fico vendo coisas assim, por exemplo, pequenas coisas, né? Que o Brasil, eu vejo, o nosso Brasil é muito rico. É muito perfeito. É tão perfeito que tem que ter algum defeito para não ser totalmente perfeito. E de onde vem essa imperfeição? Eu dou um doce, um pastel de Belém a quem responder. E o pastel de Belém é um prato típico de Portugal. De Belém, pastel de nata, né? Isso. É um sonho pra gente. Mas aí, diz aí, qual é o grande defeito? Doutor Raul acaba de entrar agora. Olha que bom. O Raul é uma boa pessoa para responder, ele sabe. Porque nós não temos furacões, não temos... Pois é, a gente não tem grandes problemas naturais, porém, né? O que acontece aqui voltando, é a questão do dever cívico, as pessoas perceberam. Claro, existem pessoas que sofreram com isso. Por exemplo, os feirantes, pessoas que... imagina, muitos brasileiros, por exemplo, que dependiam de ficar aqui por causa do vínculo empregatício, perderam o vínculo porque perderam o trabalho. Então, assim, foram casos que aconteceram por causa da pandemia mesmo, né? Tinham situações que eram inesperadas, assim. Mas no Brasil, existe também a questão, até que ponto o povo brasileiro está cumprindo o seu dever cívico de conter a pandemia. Porque se muita gente já admite que o governo não ajuda, o que é que o povo tem feito para poder contornar isso? Porque se você está na rua, e aí vem uma... Eu lembro que, por exemplo, eu morei, antes de vir para cá, eu sou de Pernambuco, mas Sim. vivi quase 7 anos em Curitiba. E antes de vir para cá, eu estava morando lá. Quando eu saía na rua de máscara, muita gente se aproximava de mim deliberadamente porque eu estava de máscara, para ficar próxima de mim porque ela não estava de máscara. Em Curitiba? Em Curitiba. E eu percebia coisas assim, tipo, se eu não estou de máscara, por que eu vou chegar perto do outro que está? Outra, por que eu não uso a máscara? Né? É ruim usar máscara, mas tem que usar. Jailton, né? Você acha que isso tem relação com alguma ideologia? Assim, é uma pergunta complicada, assim, mas assim, você acha que isso tem a ver com alguma... todo mundo tem ideologia, né? Todo mundo tem ideologia. Essa coisa de ser fascista, de ser de direita, de negar a ciência, vacina, de negar a própria Covid, essa onda está muito presente aqui no Brasil. Muito presente. Aqui, de achar que a Terra é plana, disso e daquilo. Tanto é que o sarampo voltou em São Paulo com toda força. Uma campanha anti-vacina nas redes sociais aqui em São Paulo, que é o estado mais rico da federação. Olha, mas antes de você responder, meu querido, deixa eu abrir a caixinha aqui, porque você aproveita, comenta tudo. Professor Raul. Jailton, se você deixasse jornalismo para ser fisioterapeuta, olha, cantada. Não. É porque eu quase concluí, eu quase sou fisioterapeuta. Eu cheguei a fazer 3 anos do curso, e aí eu trabalhava com o professor Raul num projeto de pesquisa no laboratório dele, e comecei a fazer uns artigos para o Jornal do Comércio. Por acaso, onde eu estagiei também. E aí foi quando eu desisti de fazer fisioterapia e fui fazer jornalismo. Mas eu não sei, eu acho que eu teria medo de voltar para fisioterapia porque é
uma das pessoas que estão na linha de frente agora, né? Cuidando das pessoas que têm coronavírus, são os fisioterapeutas. Eu deixo aqui minha solidariedade a eles, porque é uma profissão linda, mas eu teria medo. E principalmente no Brasil. Verdade. E voltando para responder a sua pergunta, você tinha perguntado sobre a questão do fascismo, se existe uma ideologia, assim, porque você disse que passou isso em Curitiba, né? As pessoas iam provocar você, quase. Eu senti, assim, por exemplo, no prédio que eu morava, nem todo mundo usava máscara no elevador que estava determinado para usar máscara. Então era de propósito, as pessoas não usavam de propósito. Aí eu tinha que fazer o quê? Eu saía do elevador de máscara, eu saía do elevador para a pessoa poder ficar lá sem máscara. E eu já ouvi relatos de pessoas aí em Pernambuco que passam pela mesma situação, né? E isso foi numa época em que a pandemia não tinha pegado muito em Curitiba ainda, porque Curitiba ainda estava na base da curva. Quando eu saí, um pouco tempo depois, a curva subiu lá em Curitiba, né? E no Paraná como um todo. Essa questão do fascismo, isso vem e volta na história, né? Porque eu acho que talvez esteja inerente à condição humana, de certa forma, assim, de algumas pessoas se identificarem com esse tipo de ideologia, né? Mas isso não quer dizer que, por exemplo, não haja fascistas na Nova Zelândia, por exemplo, que é um país exemplo, né, de contenção do coronavírus. Sim, sim. E não quer dizer que haja pessoas antifascistas no Brasil, por exemplo, né? Sim. Que sejam contra. Eu acho que essa questão, antes de passar pelo fascismo, eu acho que ela passa pela questão econômica. Trazendo um pouco aquela questão lá do Portugal querendo dizer a verdade, os vizinhos que competem pelo turismo se aproveitaram e disseram que Portugal estava mal. O fato de dizer a verdade se reverteu contra Portugal no turismo. Recuperou depois. Deixa eu te fazer uma provocação. O Dr. Raul está lembrando aqui a presença do Dr. Cornélio Mucaca, de Moçambique, que está na live agora. E veja bem, é muito legal a presença de todos vocês, gente. Muito obrigado mesmo. Veja, a Itália está sendo governada agora por uma frente de política considerada de direita, né? Que aqui no Brasil a gente associa ao pensamento fascista. Os caras negaram até onde podiam o perigo da Covid e o resultado lá foi desastroso. Depois foi que eles voltaram atrás. O primeiro-ministro da Inglaterra, a mesma coisa, né? Donald Trump é um desastre histórico global, né? Assim, nem se comenta aquilo dali. Sem comentários. Nos países de direita, todos eles, cara, está sendo um desastre a relação com o controle dessa doença. Por isso que eu te fiz essa provocação. E aqui no Brasil, para acabar de completar e passar para você, estamos enfrentando um outro desafio. É que o governo se relaciona muito com determinadas correntes religiosas, que têm um poder enorme de manipulação e de formação de opinião, inclusive pelas redes sociais e principalmente pelo WhatsApp. Isso Sim. Vocês não enfrentam por aí. Não é que não enfrente. Aqui em Portugal, por exemplo, existe a extrema-direita, que se chama Chega. Olha só. O nome do partido é Chega. Mas, por exemplo, até eles usam máscara. Eles têm medo do vírus. Né? Assim, às vezes eles não usam, só para dizer que não. Mas aí você vê lá na frente, no meio da entrevista, no fim, eles colocam a máscara com medo. Então, assim, eles têm medo. Só que eles não querem admitir para ver quem se joga na frente, no front. Não é nem na frente, é no front da guerra. Que era como se a gente... Não é uma guerra, mas se a gente fosse fazer uma analogia, eu percebo que muita gente aí no Brasil, que pode se esconder no confinamento e que tem dinheiro e que é da elite dominante e tal, essa gente se esconde, mas joga uma parte no front. E aquela parte vai de bom grado.
Isso me lembra um pouco o que acontecia aqui na Europa na época da Segunda Guerra, né? Que as pessoas, assim, na época da Alemanha nazista, elas negavam também a realidade, assim, negavam que existia o Holocausto judeu, negavam tudo. E depois percebeu-se que não. Né? Havia um interesse das elites desses países fascistas nesse aspecto. Né? E em Portugal, o que eu percebo é que a direita, por exemplo, o presidente da República, Portugal é uma república parlamentarista, tem presidente e primeiro-ministro. O presidente, ele é de direita, mas ele não tira a máscara por nada nesse mundo. Você vê ele. E ele é uma pessoa super benquista pelo público. Dia desses ele estava de férias, foi tomar banho de mar, e até ajudou umas mergulhadoras que estavam com dificuldade no barco lá. E assim que ele saiu da praia, da água, aí ele foi se enxugar, né, com a toalha, e as pessoas já foram para cima dele, os repórteres, perguntar e tal. Ele, peraí, a primeira coisa é botar a máscara. Aí só falou com a imprensa depois que começou a usar a máscara. Ele é uma pessoa que ilustra bem uma direita responsável. Certo. Porque não quer dizer que você ser de direita, você é fascista. Sim, mas existe uma coisa aqui chamada extrema-direita. Talvez eu acho que o termo seja mais para extrema, né? Mas assim, até a extrema-direita aqui, ela é tem responsabilidade. Mas você vê que eles têm uma certa responsabilidade. Você vê que eles fazem mais reclamar do que proibir que as coisas corretas sejam feitas. Muito bom. Olha, tem um comentário da Cris Arcanjo, que ela diz assim, olha, quando ouço colegas que estão em Portugal, ambos apontam como grande diferencial a seriedade, tanto governamental como dos cidadãos. O Ila Tatiana, da UFPE, presente. Obrigado, Ila, mais uma vez. E temos a presença do doutor Mário Tiamo, também de Moçambique, país que fala a língua portuguesa. Né? Então, essa presença é muito importante para todos nós. Sim. Né? E eu já fiz, eu já fiz, Jailton, uma entrevista com o doutor Tiamo sobre a realidade deles, né? E ele coloca diferenças incríveis, cara, que o índice também em Moçambique é muito baixo. É muito baixo. Sim. Veja, um país extremamente pobre. Então, o Brasil está vivendo, eu acho que um pesadelo monumental. Não sei como é que os livros de história irão contar, como é que as futuras gerações irão entender o que está acontecendo conosco agora, principalmente comparando-se, né? Brasil, Portugal, Brasil, Moçambique, Brasil, Vietnã, Brasil, Paraguai, que é governado aqui por um presidente de direita, com muita responsabilidade, tá? O índice no Paraguai é muito baixo. Mas, o Uruguai é um país agora que tem um governo de direita e é o único país da América do Sul que pode mandar turistas para cá, para Portugal, por exemplo, para a Europa. O fato de você ser de direita não quer dizer que você não possa ser responsável. Em relação às fake news, aprofunda um pouco mais. Eu estou falando de redes sociais. Parece que aí não se usa muito o WhatsApp, essas coisas. Como é que funciona aí? Não, assim, no Brasil você vê que a questão das redes sociais ela é muito mais assim ampla, digamos, talvez muito mais já arraigada na cultura. Aqui em Portugal é também, só que é um país menor, né? Parece que não tem e tal. Assim, mas não quer dizer que você não tenha fake news, por exemplo. Você vê comentários de pessoas querendo fazer, por exemplo, você entra num post, meu trabalho quando eu estudei, fiz pós-graduação na PUC lá do Paraná, foi sobre direitos humanos nas redes sociais na época das eleições da presidente Dilma, né? Como o discurso dos direitos humanos cresceu naquela época nas redes sociais, em 2014. E depois daquele tempo, as pessoas de discurso fascista se apoderaram da ferramenta e começaram a
a fazer a sua história ali, né? E acho que eu me perdi onde eu estava, o fio da meada. Não, a gente estava falando sobre fake news. E Sim. através das redes sociais. Aqui no Brasil é Sim, muito sim. forte isso. Inclusive, Sim, sim. o STF mandou Relembrei. prender gente, tem CPI no Congresso. Relembrei. Cara, mas está fora de controle. Inclusive, as eleições norte-americanas estão sendo ameaçadas com a tal das deepfakes. Né? Sim, sim. Não quer dizer que não haja pessoas que façam fake news aqui. Claro, é uma ferramenta mundial, assim. Se está no Brasil, está nos Estados Unidos, está em todo canto, né? A questão aquele exemplo que eu te dei lá do turismo, né, de que Portugal estava dizendo a verdade, porque estava dizendo a quantidade certa dos números de infectados, e os outros países que viram o verão começar e a possibilidade de ganhar dinheiro com o turismo, e aí a pandemia no meio atrapalhando, o que é que eles fizeram? Portugal não é um bom destino. Quem é um dos maiores destinos de turismo hoje em dia na Europa? Portugal. Aí qual era a forma de boicotar esse turismo aqui e levar para esses outros países? Dizer que aqui estava aumentando. Mas aqui aumentava o quê? 200, 250, 300. Nesses outros países, o que é que aumentava? 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Né? Inclusive na Suécia, por exemplo, na Holanda, que eram países anteriormente que você via que eram exemplos, né, de cuidado mesmo, assim. Uhum. E aqui acabou que era como se Portugal tivesse pecado pelo fato de ser verdadeiro. Aí em Portugal, vocês ouviram falar, comenta-se sobre Steve Bannon. Steve Bannon dos Estados Unidos? Estados Unidos. Braço direito de Donald Trump, acabou de ser preso. Ah, sim. Sim, Fala-se, sim. Porque veja bem, Fala. deixa eu dizer uma coisa para você, rapidamente. Aqui no Brasil, eu assisti um debate aqui de um brasileiro que está morando aí, chamado Lucas Rohan. Ele está fazendo doutorado aí. Ou é Rohan, alguma coisa assim. E ele está dizendo, olha, a extrema-direita está chegando em Portugal e vai fazer um estrago grande. O grande cérebro disso tudo no mundo é esse tal de Steve Bannon. E mesmo ele preso, mesmo ele acuado, mesmo a justiça estando em cima dele, ele já foi solto porque pagou uma multa milionária e tal, mas ele disseminou isso. A prática mais comum da direita fascista no mundo é a mentira, né? É mentir, manipular de forma contumaz. E lá nos Estados Unidos, um cara de lá faz um estrago enorme aqui no Brasil, que é um cidadão chamado Olavo de Carvalho. Então, pelo que você fala aí, parece que vocês não estão vivendo isso ainda com muita força. Mas vai tomar uma proporção, esse chega. É bom você conversar com os patrícios. Vai tomar uma proporção enorme. Aguardem. Eu não sei como é que vocês vão lidar com isso. Mas veja, até na Espanha, por exemplo, na Espanha, que já sofreu tanto, Portugal também, né, com a ditadura, na Espanha existe um grande alerta, né, de que a extrema-direita está começando a engatinhar por lá. Aqui também. Sempre existiu, né? Mas eu acho, assim, novamente eu volto a falar daquilo que eu falei no começo da conversa. Muita gente acha, mas Portugal não é o Brasil, apesar da língua. Então, talvez o grande trunfo de Portugal esteja nessa diferença. Que muita gente pensa que só vai até a língua, eu falo igual, é igual. Não é. Não é, e você vê por essa questão do dever cívico cumprido, né? Uhum. Os números estão aumentando, mas eles estão aumentando de uma maneira sustentável, né? E o governo está fazendo de tudo para poder controlar. E as pessoas estão percebendo isso, assim, você vê o próprio presidente, o primeiro-ministro, boletins diários das pessoas envolvidas com a diretoria de saúde,
Os turistas e os próprios portugueses, quando eles percebem que estão errados, eles se tocam e colocam a máscara. Eu já saí daqui do apartamento que eu moro, esqueci de colocar a máscara. E eu me cobro muito para ser certo, sabe? Porque existe esse estigma do brasileiro ser errado no exterior e eu me cobro para ser certo. Se eu estou em outro país, eu tenho que respeitar as regras desse outro país, não só por isso, mas porque o meu país também é um país correto. E eu prefiro acreditar no Brasil que é correto, porque ele existe. Sim, sim. Ao mesmo tempo que existe a extrema-direita, existe a extrema qualquer coisa boa. Que bom, cara. É bom fazer esse recorte aí. É muito bom, maravilhoso. Jailton, infelizmente o tempo da gente está chegando ao final. Uma conversa muito gostosa, prazerosa. Repito, vai ficar gravada, eu vou converter para o YouTube, vou mandar para você compartilhar com seus amigos, seus parentes. Entrou gente sua aí, gente amiga, citou o seu nome, que saudade e tal. Professores, eu aproveito e agradeço a presença de todos, meu colega Dinício. Eu aproveito, meu querido, para homenagear. Eu abri a nossa conversa com um fado, mas o meu desejo mesmo era abrir com Chico Buarque de Holanda. Sabe por quê? Porque Chico Buarque ganhou ano passado aquele prêmio. Sim. Fantástico. Né? E que, infelizmente, o governo brasileiro, na pessoa do presidente da República, não quis assinar, não quis dizer, não quis admitir, olha, nós temos um cara que trata a língua portuguesa de forma divina, pela sua dramaturgia. Foi outro prêmio. Chico disse, foi outro prêmio. Pela sua dramaturgia, pela poesia, pela letra, pelas canções, pelo seu conjunto da obra. Ele é um grande patrimônio da língua portuguesa mundial. Olha, Jailton, eu agradeço imensamente, tá? A tua presença. Foi um prazer muito grande conversar com você, a forma como você conduz a conversa. Te peço desculpa se fui inconveniente de alguma forma, foi porque ótimo. Você é tão leve, cara, e eu sou tão apressadinho e tal, mas não. Eu vou lhe passar os minutos finais, nós temos 3 minutos para você se congratular com todas as pessoas, com o seu país, para você falar o que você quiser nessas considerações finais, meu querido. Muito obrigado de coração. 3 minutinhos, porque o Instagram encerra sozinho essa live. Tá bem. Sozinho ele encerra. Eu quero deixar aqui minha solidariedade ao Brasil, que eu vou carregar esse país no meu coração para sempre. E tudo que eu puder fazer para levantar o Brasil para cima, eu vou fazer. Mesmo estando distante, porque o plano de vir para Portugal era um desejo pessoal antigo. Não tem nada a ver com... Eu não fugi do Brasil com medo de presidente, de fascista. Não tenho, né? E como muita gente teve que fazer isso, né? Era um plano pessoal. Mas o Brasil está no meu sangue, né? E o Brasil é muito querido aqui em Portugal também. Então, assim, a gente pode ser muito diferente de Portugal, mas a gente também é muito parecido com Portugal, né? E a mensagem que eu queria deixar era que esse vídeo aqui com 19 pessoas assistindo, algumas outras entrando, saindo, ele é o trabalho que tem que ser feito por todo mundo. É o trabalho de formiga. Uma folhinha por folhinha, coraçãozinho por coraçãozinho, like por like. Aí um dia, esses likes, esses corações vão virar 220 milhões de pessoas de novo. Né? Eu acho que é por isso que o Dr. Raul admira muito você, cara. Ele que é admirável. As pessoas que entraram aí, a professora da Federal disse, olha, Dr. Raul descobriu em um fisioterapeuta um grande jornalista. E eu descobri agora, ou confirmei, um grande humanista. Jailton, muito obrigado, cara. Obrigado a vocês e força para o Brasil. Isso vai passar. Tudo passa. O que é ruim passa. O que é bom passou. O que é ruim também vai. Deus te abençoe. Um abraço em Portugal. Muito fado, muito vinho. Tudo de bom. Aproveita ao máximo. E sempre, nunca esqueça de amar.
Bom, eu nem preciso dizer isso, você declarou todo o seu amor. Estamos juntos. 10 segundos e até o próximo encontro, Até. se Deus quiser. Ele há de querer. Ele há de querer.